Então, nessa ação penal 508.33.76, depoimento da doutora Mariana Fernandes da Silva, é isso? Isso. Essa audiência é gravada, vou pedir para a doutora puxar o microfone um pouco mais próximo. Doutora Mariana, a doutora foi chamada como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, a doutora conhece as regras, a doutora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Perfeito. Eu advirto apenas por força de lei que se a doutora faltar com a verdade, fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Se eventualmente tiver alguma questão de sigilo profissional, daí a doutora, antes de responder, coloca a questão, o juízo decide. Pode certo? deixar. Obrigada. Então, as perguntas pela defesa. Doutora Mariana, boa tarde. Boa tarde. Nós enrolamos a senhora porque temos interesse em esclarecer os pareceres jurídicos da Petrobras. O que a senhora, como advogada, o que a senhora fazia e o que a senhora ocupa de cargo lá no jurídico da Petrobras? Eu ingressei na Petrobras em janeiro de 2004, na época como advogada da gerência setorial do jurídico que atendia a antiga diretoria de serviços, que na estrutura atual da Petrobras corresponde hoje à diretoria de engenharia, tecnologia e materiais. Trabalhei como advogada nessa área até setembro de 2005, quando foi criada uma gerência setorial para atendimento à engenharia e eu fui nomeada gerente setorial dessa área. Desde então, atendi a engenharia da Petrobras até recentemente, quando houve uma alteração no jurídico e eu agora ocupo o cargo de gerente do jurídico de petroquímica e refino, desde 8 de março, bem recente. A senhora pode explicar como funciona a questão da assessoria jurídica, especificamente na Petrobras, para as licitações e para os aditivos das licitações? O jurídico da Petrobras é um órgão consultivo, né? Existem padrões pré-aprovados que são utilizados pelas áreas que a gente chama de áreas clientes, né? A engenharia entre elas. Eles adotam esses padrões, já seguem os procedimentos que estão no regulamento anexo ao decreto 2745, que regulamenta o procedimento licitatório da Petrobras, e também no manual de contratação, que é aprovado pela diretoria executiva, isso é de conhecimento de toda a companhia. E quando existem dúvidas pontuais ou em alguma matéria que tem análise obrigatória do jurídico, como, por exemplo, alteração de padrão, ou então aditivos que superam o limite de 25%, eventualmente também são de matéria obrigatória de consulta ao jurídico. O jurídico é consultado para analisar a regularidade daquele negócio pretendido sob a ótica eminentemente jurídica. Então, as áreas trazem os fatos, a análise técnica, a opinião de negócio, e o jurídico verifica a aderência disso às regras legais. Isso se dá nas licitações e também nos aditivos dos contratos depois na execução das licitações? Sim, nas licitações, vamos chamar assim, de licitações de grande porte, que são aquelas eventualmente submetidas à competência da diretoria executiva para aprovação. O jurídico de engenharia analisava as minutas dos contratos para verificar se observava o padrão e também era submetida à análise o relatório das comissões de licitação para verificar a observância do procedimento. Eventualmente, se havia alguma dúvida no curso do procedimento, se surgia algum imprevisto ou algum contratempo, também poderiam ser feitas consultas, isso na fase licitatória. Durante a execução do contrato, aí são dúvidas regulares sobre a possibilidade de realizar algum aditivo, às vezes inadimplemento da contratada, quais seriam as consequências previstas em contrato para tratar a questão, dentre outros, são exemplos. Sim. A
Petrobras, os órgãos da Petrobras, acolhem os pedidos que são feitos e os pareceres do jurídico são respeitados nesse sentido? Como eu falei, o órgão jurídico é consultivo. Nós damos uma opinião sobre o negócio. Na maioria das vezes, essa opinião é seguida. Às vezes acontece de o jurídico apontar um risco, não uma ilegalidade, mas um risco de um questionamento ou alguma coisa, mas a instância decisora eventualmente pode decidir por uma outra estratégia que eles entendam que seja negocialmente mais vantajosa. Mas, via de regra, são acolhidas as opiniões do jurídico. Particularmente, aqui nesse processo se discute 2 licitações e dois aditamentos. Reneste e Repar. Sobre esses casos, a senhora tem alguma coisa a esclarecer? Olha, são mais de 10 anos assessorando contratos de engenharia. Então, não me recordo de nada específico sobre esses casos. Eu teria que olhar cada um dos casos, porque a Reneste foram várias contratações, a Repar foi uma obra também extensa, tiveram vários contratos, e não tenho nada específico para falar. Desses contratos, a senhora tem recordação de ter alguma negativa sobre determinado aditamento, por exemplo? Não me recordo. Isso acontecia às vezes, mas não me recordo especificamente nesses contratos. Uma testemunha específica da Repar disse aqui que os contratos para os aditamentos foram todos encaminhados ao setor jurídico. E disse ele também que uma das afirmações, eu estou dizendo pelo que eu me lembro, porque também não tenho o papel na mão, mas ele para sustentar o que ele estava dizendo, ele disse que foram encaminhados para o jurídico e que um dos problemas que aqui apareceu foi o fato de que a Petrobras, na licitação, tinha se comprometido a entregar determinado material e não o fez. A senhora tem recordação disso? Isso aconteceu em alguns contratos da Petrobras. Quando o senhor fala material, eu vou entender como equipamento. Isso. Normalmente, em alguns contratos, a Petrobras decidiu adotar uma estratégia de fazer a contratação pela Petrobras de grandes equipamentos, que eles entendiam que eram equipamentos críticos para a obra, e entregar isso ao construtor. Em alguns casos, ocorreu atrasos nas entregas desses equipamentos, acho que na Repar foi um desses casos, e que isso gerou consequências para o contrato, porque a empresa teve que ficar mobilizada mais tempo até a data da chegada do equipamento, que não foi a data aprazada, não foi a data que inicialmente tinha sido prevista para a Petrobras entregar o equipamento. O diretor da área que a senhora atuava disse, perante o juízo, que o espelhamento que se fazia das propostas, de um lado ou de outro, que o espelhamento era uma avaliação que a qual nunca se teve acesso, e que isso sempre foi respeitado. O jurídico opinava também sobre isso? O jurídico não opina sobre estimativa. A estimativa é uma análise técnica. O que a gente sabe da estimativa é o procedimento, que a estimativa é elaborada por um órgão da engenharia, que tem competência técnica para isso. Essa estimativa é mantida em sigilo até depois da abertura das propostas, quando a comissão toma conhecimento da estimativa e compara com os preços que foram recebidos das licitantes. E, eventualmente, sobre a negativa em relação às propostas já feita em face desse espelhamento, o jurídico também opinava?
Eu não entendi negativa. Se as empresas apresentavam um preço maior do que esse tomado como espelho pela Petrobras, se negava a abertura. Isso é uma regra. Não podem ser classificadas propostas com preço manifestamente excessivos ou comprovadamente inexequíveis. Então, as comissões já conhecem essa orientação, os relatórios eles eram fechados contendo isso. Se houvesse alguma pergunta, eu não me lembro especificamente nesses 2 casos que o senhor citou, mas se houvesse alguma pergunta sobre se poderia ser classificada uma empresa com preço excessivo, a resposta do jurídico seria que não, porque isso estaria fugindo do parâmetro da estimativa. Algum diretor da Petrobras influenciou, tentou influenciar o jurídico em alguma opinião que possa ter emitido? Especificamente no seu caso, eu perguntaria, mas isso é um pouco um padrão geral. Não, nunca tive nenhuma tentativa de influência. Aconteciam discussões técnicas, divergências de opinião, eventualmente entre a sustentação técnica e a questão jurídica, e o jurídico sempre participou de reuniões e, na sua missão no jurídico da Petrobras, de buscar viabilizar alternativas legais para os negócios, mas nunca nesse sentido. Perfeitamente. Satisfeito, excelência. Os demais defensores têm indagações? Deu alcançar lá? Gostaria de perguntar à doutora Mariana qual a sua função exata exercida naquilo que chamou de jurídico da engenharia. É isso? É isso. Eu entrei na companhia, vou repetir, como advogada, então eu não tinha nenhum cargo comissionado. Em setembro de 2005, eu passei a ocupar a função de gerente setorial do jurídico de engenharia, e aí eu vou fazer um breve parêntese só para explicar a estrutura do jurídico da Petrobras. Existem os advogados, os gerentes setoriais, os gerentes acima desses setoriais e, acima deles, um gerente executivo. Então, eu era gerente setorial que atendia a gerência executiva de engenharia. Ocupei essa função até o final do ano de 2012, porque depois que a presidente Graça assumiu a presidência e houve diversas modificações na estrutura da companhia, a engenharia, que era uma gerência executiva, foi dividida e a área cresceu muito, passou a se transformar em 4 gerências executivas. E aí a estrutura do jurídico não estava mais adequada para o atendimento. Então, houve uma reformulação no jurídico para acompanhar essa estrutura da companhia. De gerente setorial, eu passei a ocupar uma gerência, que foi de final de 2012 até o início do mês passado, quando houve uma alteração, e eu ocupo uma função par, mas em outra área desde então. Perfeito. A senhora era subordinada, para entendermos um pouco mais a respeito da estrutura funcional da empresa. A senhora era subordinada ao departamento jurídico ou à diretoria de engenharia? Departamento jurídico. O departamento jurídico é todo subordinado à área da presidência da companhia e não ao que a gente chama de clientes internos. Então, eu era subordinada ao jurídico. Eu fazia a assessoria jurídica da engenharia junto com a equipe, mas não subordinada a eles. Perfeito. Nessas licitações que são mencionadas na denúncia, das obras de Abreu e Lima e da obra da Repar, a testemunha já disse que opinou juridicamente nos processos de licitação e nos processos de formação dos aditivos, correto? Eu era gerente setorial da área, provavelmente
revisei e assinei todos os pareceres, eventualmente, em alguma ausência, férias, não teria sido eu a opinar, mas contava com uma equipe, né? Tinham advogados que trabalhavam comigo, isso, correto. Se lembra de algum parecer nessas duas obras? Estou falando de grandes obras, né? Das principais obras da Petrobras nesse período. Algum parecer contrário à legalidade do procedimento de licitação em Abreu e Lima ou na Repar? Às vezes a gente verificava que um item de um aditivo... perguntei nos processos de licitação, não nos processos de aditivos. Isso. De licitação? Não me lembro. Não se lembra? Não. Pela excepcionalidade, se houvesse alguma opinião do Departamento Jurídico de que alguma licitação de Abreu e Lima e da Repar tivesse sido viciado ou seguisse um procedimento ilegal, provavelmente a testemunha se lembraria. Volto a dizer, foram muitas licitações e já tem muitos anos isso, mas acho que sim, me lembraria, e a análise do jurídico era análise procedimental. Os ritos foram seguidos, pelo que eu me lembro, e eventuais ajustes foram apontados, mas não me lembro de a gente ter falado de que esta licitação é ilegal nesses termos, não. Nesse momento, a senhora poderia dizer que uma licitação especificamente da Abreu e Lima, da Repar, violou um procedimento interno da Petrobras? Já falei que eu não me recordo. Muito obrigado, Excelência. Os defensores têm indagações? Doutora Mariana, a senhora disse que o jurídico tem uma função consultiva, perfeito? Perfeito. Essa função consultiva ela pode ser dispensada na análise de um processo de licitação ou da análise dos aditivos? Pode, em algumas situações. Por exemplo, eu falei que dei exemplo aqui que aditivos acima de 25% são de consulta obrigatória ao jurídico, mas aditivos a contratos com valor inferior a esse fica a critério do gestor. Na maioria das vezes, nos casos da engenharia, como os contratos têm valores muito altos e iam para a competência da diretoria executiva, eram sempre feitas consultas ao jurídico, porque todas as matérias que iam para a diretoria executiva iam comparecer. Nos casos em que é correto afirmar, então, que nos casos em que o valor dos aditivos superava 25% do valor do contrato, a manifestação jurídica era obrigatória? Sim. Não poderia ser dispensada sob hipótese alguma? Não. O processo de verificação dos aditivos, ele se encerrava com a senhora ou havia etapas posteriores? Existem, eu não sei a ordem com que a engenharia tratava isso, né, os clientes, mas existe, depois do jurídico, com certeza, a avaliação orçamentária, de desempenho, que aí são outras avaliações da companhia. E também tem a avaliação tributária, que pode ser feita em paralelo, não tem só análise jurídica, não. Antes do procedimento obrigatório chegar na senhora, da avaliação obrigatória chegar na senhora, a senhora poderia declinar quantas etapas eram vencidas? Eu não sei quantas, mas necessariamente é constituída uma comissão que faz uma análise técnica do que a gente chama de modificação de projeto ou pleito e também uma análise econômica. Às vezes o jurídico interagia com a comissão para tirar dúvidas no meio dessa análise. Eventualmente, se eles estavam fazendo uma análise técnica e tinham alguma dúvida para evitar perda de HH, um retrabalho, eles faziam uma pergunta pontual antes de fechar o relatório. Então, era um processo interativo. Mas eu não sei dizer ao certo quantas análises ou quantas etapas são. A senhora saberia dizer quanto tempo, em termos estimativos, demora a análise de um aditivo? Esses aditivos, por exemplo, da RENEST, da Repar, como os contratos eram muito grandes, levavam alguns meses. Com certeza, mais de 4, às vezes 6, às vezes mais meses. Aliás, essa era também uma reclamação
constante das empresas, mas o jurídico sempre se posicionou que uma negociação não depende só de uma parte, né? Para se chegar num valor que a Petrobras entendia aceitável, dependia também da empresa contratada. É correto afirmar, então, que antes do processo chegar na senhora, havia uma análise de mérito, uma análise técnica? Isso. Sim? Sim. Após a sua análise, então, seria feita uma análise de orçamento? Não. Como eu falei, antes de chegar no jurídico, era feita uma análise técnica e uma análise de orçamento. Então, era fechado o relatório da comissão e enviado para o jurídico. Às vezes, no meio desse processo, tinham consultas pontuais. Certo. E após a sua análise, qual era a sequência? Até chegar na aprovação final? Também, acho que já mencionei aqui, com certeza iria para a avaliação da área de desempenho, que era a área que verificava a questão da orçamentação, e aí a autoridade competente, que na maioria desses casos aí era a diretoria executiva. Uhum. A senhora trabalhava onde? No Rio de Janeiro, no Paraná ou em Pernambuco? No Rio de Janeiro. Eu trabalho no edifício sede da Petrobras. Essas etapas que se seguiam, elas eram realizadas nas obras ou eram realizadas na sede da Petrobras? Aprovação da diretoria executiva, submissão à diretoria executiva na sede, é onde a diretoria executiva se reúne, e o órgão de desempenho também é avaliado lá, também é situado lá. Seria correto dizer que o aditivo ele somente ganha eficácia após a aprovação final pela diretoria executiva? É a manifestação final da companhia, sim. A Petrobras só pode assinar um instrumento se a autoridade competente dentro da empresa concordar com aquilo, e aí a Petrobras assume o compromisso frente à contratada. Tá certo, estou satisfeito com isso. Outros defensores têm indagações? Só para o registro, doutor, o seu cliente, quem é mesmo? Para poder... Fernando Stremel e João... Pela defesa de Fernando Stremel, Andrade e João Alberto Lazari. Certo. Ministério Público tem indagações? Sim, sim. Senhora Mariana, boa tarde. Boa tarde. A senhora mencionou ter trabalhado entre setembro de 2005 a final de 2012 na gerência setorial da gerência executiva de engenharia, né? Gerência setorial jurídica. Que a gente chamava de engenharia, mas era jurídico de engenharia. Eu também continuei nessa área de 2012 até março deste ano, mas aí já houve uma diferença na estrutura, passou a ser uma gerência com gerências setoriais subordinadas. Certo. Eu vou pontuar aqui alguns aspectos que foram apurados na comissão de apuração da RENEST, né? No caso, acho que a senhora participou de boa parte dos procedimentos relativos a essa refinaria, né? Pelo período, né? Sim, a gente assessorou, como eram muitos, eu não me lembro detalhes de cada caso. Certo. E também participei nessa comissão, eu prestei um esclarecimento na comissão da RENEST. Certo. A senhora disse que a análise era procedimental. O que seria uma análise procedimental do jurídico? Nós verificávamos se as normas da Petrobras estavam sendo seguidas. Vou dar um exemplo com relação a aditivo. Tá? O contrato é formado com um escopo definido. O decreto 2745 e o manual de contratação da Petrobras, eles estabelecem que podem ser feitos aditivos em razão de fatos supervenientes, com contrato vigente. Então, a gente analisava se o fato tinha ocorrido depois do contrato, se a contratada não tinha responsabilidade naquele fato, ou seja, se havia, de fato, uma responsabilidade da Petrobras que justificasse o pagamento ou, eventualmente, um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, uma onerosidade excessiva. Verificávamos se o prazo do contrato estava vigente a legitimar um aditivo. Sim, fazíamos essa verificação. A gente não fazia verificação técnica. Os fatos que davam subsídio para análise jurídica eram feitos pela área técnica competente. Já vinham devidamente instruída para análise Isso. do jurídico. Isso. No item 6.7 do relatório consta a indicação de que teriam sido autorizados 3 procedimentos licitatórios em datas anteriores à aprovação da diretoria executiva do consórcio Odebrecht OAS.
A senhora recorda desse fato? Não lembro desse fato. Se foram autorizados, pode ser, existia uma prática, eu vou tentar me lembrar, que alguns casos que eram considerados urgentes pelos clientes ou que tinham uma premência de prazo, eventualmente os diretores, e aí os diretores das áreas, no caso da refinaria, abastecimento e engenharia, aprovavam o que a gente denominava de aprovação ad referendo, e isso era levado posteriormente para a ratificação da diretoria executiva, que é o que seria a autoridade competente. Só para esclarecer, clientes, no caso, seria a área fim, Desculpa, abastecimento. é que a gente chama cliente interno, como advogado de escritório tem cliente empresa ou pessoa física, a gente chama o cliente interno. É a área, no caso, o meu cliente era a engenharia, que era a área que eu prestava assessoria. No caso, em relação à RENEST, seriam duas diretorias às clientes, a abastecimento e a serviços? De referendo, e isso era levado posteriormente para a ratificação da diretoria executiva, que é o que seria a autoridade competente. Só para esclarecer, clientes, no caso, seria a área fim, Desculpa, abastecimento. é que a gente chama cliente interno, como advogado de escritório tem cliente empresa ou pessoa física, a gente chama o cliente interno. É a área, no caso, o meu cliente era a engenharia, que era a área que eu prestava assessoria. No caso, em relação à RENEST, seriam duas diretorias às clientes, a abastecimento e a serviços? É que a estrutura do jurídico, ela é formada para espelhar a estrutura das áreas de negócio da companhia. Então, existe uma gerência que dá assessoria para o abastecimento e uma gerência que dá assessoria para a área de engenharia. A gente fazia essa análise muitas vezes... Muito obrigada. Muitas vezes até havia uma interação, as questões eram discutidas para que a orientação fosse uniforme. Certo. Como quem conduzia a licitação e no futuro gerenciaria o contrato era a engenharia, vamos dizer assim, que capitaneava o processo, mas na hora de proposição para a diretoria executiva tinha que contar com o de acordo do abastecimento, porque o abastecimento é que era responsável pelo orçamento, e aí sempre dava o de acordo. Então, em contratos de centenas de milhões, como esses da UDA, UDH, UHDT, era necessário para que fosse feita uma aprovação ad referendo o aval dos diretores Renato Duque e Paulo Roberto Costa? Normalmente, esses dois diretores, exatamente. E aí, para que o ato fosse ratificado no nível de competência da companhia, tinha que ser necessariamente submetido à diretoria executiva depois. Certo. E esse procedimento ad referendo, aqui menciona no relatório que a comissão não entendeu adequada a prática do encaminhamento da diretoria executiva de atos ad referendo, porque os contratos envolvidos, o DA envolvia 1,9 bilhão de reais e o CR 3,1 bilhões de reais. Esse procedimento de adotar, nesse caso específico, a homologação posterior, a ratificação posterior, passou pelo jurídico antes ou foi algo que ocorreu depois? Eu não me lembro especificamente nesse caso, mas eu sei que nós opinamos no jurídico, talvez ao longo desses anos todos, uma meia dúzia de vezes sobre procedimentos dessa natureza, sempre apontando que isso seria uma irregularidade nos procedimentos internos da companhia, mas que poderia ser sanada com a aprovação posterior do ato ou homologação pela diretoria executiva. E aí ficaria no risco do gestor que aprova o negócio essa questão. Então, para que finalizemos esse ponto, o parecer do jurídico, nesse caso, foi pela não utilização desse procedimento. Nós apontamos a irregularidade. E aí, a critério do gestor, como existia a possibilidade de sanatória, ele optou. Decidiria, exatamente. Um outro aspecto que chama atenção no relatório diz respeito, página 22 do relatório da RENEST, diz respeito aos procedimentos, a referência de que nos procedimentos da RENEST houve a participação de advogados do jurídico de serviços, procedimento não usual nos procedimentos licitatórios conduzidos na companhia. É verdade. A senhora poderia explicar isso para nós, por gentileza? Posso. Desde sempre, desde que eu entrei no jurídico da Petrobras, não era prática que os advogados participassem de comissão, seja por desconhecimento técnico,
seja para garantir maior isenção na hora de dar opinião sobre o procedimento. No caso da RENEST, houve uma solicitação muito forte, principalmente por conta do abastecimento, de que os advogados participassem de licitação, porque havia uma necessidade da companhia naquele momento dita de que tudo tinha que ser muito rápido e que a presença de advogados aceleraria o procedimento e eventualmente até dispensaria o parecer jurídico no final da licitação. Houve aí uma discussão de quem é que deveria participar, porque quem queria a presença dos advogados era o abastecimento, mas acima de tudo, mas o processo era conduzido pela engenharia, dentro das competências internas da Petrobras. E a questão foi levada ao gerente executivo do jurídico, que na época, embora nós, da gerência de engenharia, a gente não quisesse participar, não queríamos participar das licitações, o gerente executivo decidiu que, para assessorar melhor o cliente, já que era essa a vontade do cliente, que a gente participasse das comissões. E aí desculpa interromper, o gerente executivo Pedro Barusco? Não, o gerente executivo do jurídico. Do jurídico. Desculpa se eu falei errado. Não, é só para esclarecer. É do jurídico. Decidiu que os advogados deveriam participar. E aí 2 advogados foram indicados e participaram, se eu não me engano, de umas 6 ou 7 comissões. Eu não me lembro ao certo, mas não foram de todas as licitações, foram só de algumas unidades principais que estavam sendo licitadas naquele momento. Certo. E houve tanto, então, a participação do jurídico do abastecimento quanto o jurídico de serviços? Não, aí o advogado que participou foi da área do jurídico de serviços. Antigo jurídico de serviços, atual jurídico de engenharia. Perfeito. A senhora mencionou, por ocasião de sua oitiva pela comissão, que houve... Deixa eu até resgatar o trecho aqui especificamente. Pelo que se recorda, participou de reuniões tensas entre representantes da engenharia e abastecimentos, pelo menos uma delas com os diretores Paulo Roberto, Renato Duque, bem como com os gerentes executivos Barusco e Venina. Reuniões que tinham por objetivo definir o modelo e estratégia contratual a ser seguido. Isso. Qual era o centro do debate? Quais eram as divergências que motivavam essas reuniões serem tensas, como foi colocado? Existia uma polarização de opiniões entre engenharia e abastecimento com relação ao... Quando eu falo modelo de contratação, seriam cláusulas contratuais a serem adotadas na RENEST. O abastecimento produziu uma minuta diferente da minuta padrão adotada pela Petrobras em todas as licitações de contratação de engenharia, com a argumentação de que aquela minuta se aproximaria mais de padrões internacionais e que deveria ser adotada na RENEST por conta da necessidade de aceleração de prazo e que o empreendimento tinha que ser concluído rápido. A engenharia entendia que aquela minuta não contemplava questões importantes que eram praticadas pela Petrobras normalmente, que eram, vou citar exemplo, permissivo de participação de consórcios na licitação, que a engenharia entendia que isso ajudava no procedimento, porque a argumentação deles é de que as licitações da refinaria do Nordeste eram muito grandes, pacotes que a gente chama de contratação muito complexos e que poucas empresas teriam condições de, sozinha, ter capacidade técnica e financeira de levar obras desse porte. E que a possibilidade de participação em consórcio ajudaria com que outras empresas, talvez menores, participassem e se consorciassem com outras, participando, dando maior competitividade à licitação. Já o abastecimento entendia que não, que tinha que ser vedada a participação de empresas em consórcio para que uma única empresa se responsabilizasse
pela integralidade do contrato. Esse foi um dos exemplos. Nesse caso especificamente, a questão foi levada à gerência executiva do jurídico e foi feito um parecer, foi um DIP, que a gente chama de documento interno da Petrobras, dizendo da legalidade da participação de consórcios nas licitações, apontando aí prós e contras, a necessidade de que fosse convidado um número grande de empresas, aberta a possibilidade de empresas cadastradas na Petrobras a participar, que o instrumento da solidariedade entre as consorciadas garantiria a responsabilidade integral ali da contratante. Todos os fatores. Isso. E o jurídico, nesse aspecto, eu falo principalmente por mim, sempre procurou não interferir nas diferentes opiniões de gestão das áreas de negócio. O jurídico sempre procurou manter a uniformidade. Então, nessa época, houve também uma orientação e tudo do jurídico de engenharia a gente discutia antes com o jurídico de abastecimento para evitar que fosse dada opinião divergente para os clientes. E se houvesse sempre alguma divergência levada ao gerente executivo do jurídico, que dava a opinião final. Era isso. Essa reunião, por exemplo, que eu citei, se eu me lembro bem, foi uma reunião em que estava essa divergência. Vai adotar ou não consórcio, vai permitir... Certo. Então, o jurídico emitia um parecer, o jurídico analisava a repercussão patrimonial de eventual adoção de um modelo contratual ou outro? Essa análise ela era feita pela área de negócio. A gente não analisava nenhum aspecto de valor. Um outro ponto que chama atenção no relatório diz respeito aos percentuais de reajuste no que diz respeito a mão de obra. Consta no item 6.4 do parecer que foram modificados ao longo do processo licitatório os percentuais de reajuste de mão de obras, divergindo ali o percentual do próprio demonstrativo de formação de preço da empresa com o percentual que foi adotado pela Petrobras no reajuste. A senhora participou das decisões referentes a isso? Não, essa questão de reajuste não é levada ao jurídico, é uma questão técnica. Eu soube dessa discussão depois. Certo. O que a senhora soube? Pelo questionamento do Tribunal de Contas, só. Então, embora o jurídico participasse das comissões e participasse das decisões, essa questão do incremento do percentual de reajuste de mão de obra não foi submetida ao jurídico? Eu não participei da comissão diretamente. E os dois advogados da equipe que participaram, eles não davam opiniões relacionadas a questões técnicas porque não tinham conhecimento para isso. Eu não sei dizer se nessa discussão participaram, acredito que não. Mas isso não faz parte da minuta de contrato padrão da Petrobras? A minuta ela é padrão com relação aos termos jurídicos. As fórmulas de reajuste são questões técnicas que são preenchidas pelas áreas de negócio. Não, mas aqui no caso foi, não sei, eu falo para que se a senhora tiver conhecimento, trate acerca do assunto. Mas nesse caso houve uma definição no percentual na licitação, por exemplo, o consórcio Odebrecht OAS, na UDA. Houve o percentual que foi indicado pela própria empresa no demonstrativo de formação de preço, esse percentual foi incrementado posteriormente no contrato. Isso não passava pelo jurídico, então? O jurídico recebia a minuta ainda, antes de ir para a licitação, com alguns aspectos a serem preenchidos. Por exemplo, reajuste, porque essa parte, ainda que tivesse preenchido, o jurídico não tem como fazer juízo de valor. Certo. Um outro aspecto, esse mais procedimental, talvez a senhora recorde. Item 6.5 do relatório consta a indicação de irregularidades no que tange a falta de inclusão de empresas no novo procedimento licitatório, em descumprimento ao decreto 2745 de 98, dentre os quais no consórcio Odebrecht OAS. A senhora participou sobre esse aspecto? Houve parecer? Acredito que tenha havido parecer. Tiveram algumas licitações da Refinaria do Nordeste que foram repetidas, foram feitas novas licitações, porque a primeira licitação teve preço excessivo.
Existe uma hipótese de dispensa, e aí existe deixa eu reformular. Tem uma regra no MPC que diz que é recomendável que exista sempre uma nova empresa convidada numa licitação com objeto parecido de uma licitação já realizada. Em licitações também com preço excessivo, existe uma outra regra no regulamento que diz que é hipótese de dispensa de licitação. Se houver preço excessivo em todas as propostas, a licitação é encerrada e pode-se contratar diretamente. Então, em alguns casos, pode ser que tenha sido esse, foi avaliada a possibilidade de não se convidar uma nova empresa, porque a engenharia alegava que, ao chamar uma nova empresa, teria que, para preservar a isonomia do certame, dar um prazo muito longo para que essa empresa entrante tivesse o mesmo nível de conhecimento das outras empresas já participantes, porque são documentos de projeto, um escopo grande. E aí existe uma tese de que, se a hipótese de contratação direta, se eles poderiam contratar diretamente e haveria um prejuízo para a companhia na inclusão de uma nova empresa pelo tempo despendido e a necessidade do negócio que eles sustentavam era de que tinha que acelerar a licitação, que eles poderiam, quem pode mais, pode menos, repetir uma licitação com as mesmas empresas, mas sem deixar de apontar os riscos disso ser questionado por não estar observando o item do regulamento, do MPC, desculpa, do manual. Então, aqui houve um pedido da diretoria de serviços para que não houvesse essa inclusão, foi isso? Eu não sei se nesse caso especificamente. Eu vou falar só para falarmos sobre casos concretos. Na verdade, foram 3 consórcios, desculpa. Consórcio Odebrecht OAS, consórcio CNCC, conformado pela Camargo Correia, consórcio Queiroz Galvão e IESA. E os procedimentos de contratação é o UDA, o CR e o UHDT, o GH, que são, acredito eu, um dos maiores procedimentos em termos de valores da RENEST. Nesse caso específico, houve então um pedido da diretoria de serviços para que não fosse incluída, já que em afronta ao regulamento, como a senhora mesmo colocou? Eu não me lembro. A depoente não falou que houve afronta ao regulamento. Falou que existia uma outra regra que permitia dispensa de licitação, então, portanto, existia uma tese dentro da empresa de que quem poderiam mais, poderiam menos, pediria que o Procurador da República não distorcesse o depoimento da testemunha. Reformularei, doutor. Considerando o item 5.6.2 do Decreto 2745 de 1998, que dispõe que a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, a convocação será estendida a, pelo menos, mais uma firma dentre as cadastradas e classificadas no ramo pertinente, eu reformulo a pergunta e pergunto, considerando esse dispositivo expresso, houve um pedido aqui por parte da diretoria de serviços ou da diretoria de abastecimento para que fosse buscado um princípio, uma norma sistemática para não aplicação desse dispositivo expresso, ou isso partiu do próprio jurídico? Não, sempre, como nós somos órgão consultivo, isso sempre vem de perguntas. Quando o senhor fala diretoria, não foi necessariamente do diretor, foi Perfeito. De alguém da área, os clientes que eram responsáveis pela condução da contratação, necessariamente com uma solicitação deles com as justificativas, e nós analisávamos, como eu já disse, a viabilidade disso, se existiria uma alternativa ou uma tese. Nesse caso, como era viável fazer uma contratação direta, foi apontada essa alternativa com o risco disso ser questionado por não estar observando esse item do regulamento. Mas para entender bem, desculpe, houve uma solicitação objetiva da diretoria de serviços ao setor jurídico? Eu posso refazer isso sem incluir nova empresa? Houve uma solicitação? Excelência, assim? Houve solicitações se eu me recordo algumas, 4 ou 5, não sei dizer ao certo, eu só não sei dizer se especificamente nestes contratos que estão sendo citados. Certo, mas no âmbito da RENEST, então? Creio que sim. E isso veio da diretoria de serviços? Dos responsáveis pela condução da contratação. E especificamente a senhora sabe de quem da diretoria de serviços?
Normalmente as consultas vinham do gerente de empreendimento ou do coordenador da comissão de licitação ou do gerente geral, normalmente dessas pessoas. E houve uma manifestação formal do setor jurídico no sentido que poderia fazer reabrir a licitação sem incluir novos convidados? Existem pareceres do jurídico com essa tese que eu mencionei para o senhor, de que, no caso, como propostas manifestamente excessivas dão aso a Não, sim, eu entendi a tese jurídica, mas houve pareceres formais nesse sentido, então. Tem pareceres. Uma outra questão, o jurídico submetia minutas de pareceres aos diretores ou gerentes das áreas clientes? Não. Não, sempre o parecer já assinado. Sempre o parecer já assinado. Hipóteses, assim, muito remotas, com assuntos, às vezes, mais complicados ou mais sensíveis, eram trocadas ideias, mas eu acho que se isso aconteceu 2 ou 3 vezes ao longo de todos esses anos, foi muito, mas nunca para que eles dessem uma opinião. Sempre para que houvesse certeza de que os fatos que estavam sendo descritos correspondiam, até porque a gente teria independência para opinar. Essas aproximadas 3 vezes em que isso aconteceu, a senhora recorda se alguma delas ocorreu no procedimento da RENEST, nas obras da RENEST ou da REPAR? Não. Não recorda ou não aconteceu? Eu tenho quase certeza que não aconteceu. Normalmente, desculpe, só para complementar, normalmente eram em assuntos corporativos, assim. Sobre revisão de estimativas no curso do procedimento licitatório, o jurídico participava, doutora Mariana, dessas decisões de revisões de estimativas? As revisões de estimativas, a elaboração e revisão de estimativa não era feita pelo jurídico. Não havia, digamos, submissão a parecer do jurídico se era possível ou não rever as estimativas? Teve um parecer, se eu não me engano, de 2005, e aí não sobre um caso concreto, mas aí de forma genérica, corporativa, sobre a possibilidade de revisar a estimativa se, ao longo do procedimento, ficasse comprovado que a estimativa não estivesse refletindo a realidade. Mas aí não foi num procedimento específico. A senhora tem conhecimento de quem partia a iniciativa para rever estimativas? Por sua experiência, não? Não sei. A senhora, numa pergunta feita pelo doutor defensor, a senhora falava de interações entre o jurídico, em alguns casos, com as áreas clientes, né, com as diretorias de serviços ou abastecimento, especificamente sobre aditivos. E aí a senhora formulava a sua resposta quando o defensor precisou que a pergunta era sobre contratos. A senhora poderia concluir o raciocínio sobre os aditivos, quando isso acontecia, como se dava? Se eu me lembro bem, o ponto que eu esclareci sobre isso é como existem comissões de negociação de aditivo, essas comissões fazem análise de mérito e análise econômica. Muitas vezes existem dúvidas, porque são pessoas que são técnicos, não são profissionais da área jurídica, com relação à pertinência ou não de pagar alguma coisa, se isso está previsto ou não no contrato. E aí, às vezes, as perguntas surgiam antes de concluir o relatório. Eles faziam perguntas pontuais. Olha, com relação a esse ponto aqui que a gente está negociando, é possível seguir em frente na negociação? Era esse tipo de interação. E aí a gente fazia uma análise pontual e depois a comissão continuava os trabalhos, concluía a elaboração do relatório e enviava novamente para o jurídico para a análise final. Ocorria casos em que, tal qual o relatado pela senhora anteriormente, de efetuar uma consulta de um procedimento que fugisse ao padrão da companhia, a exemplo daquele do regulamento, que isso acontecesse durante a elaboração do parecer, nessa interação que a senhora acabou de referir? Não sei se eu entendi a pergunta, desculpa.
Reformulando, a senhora mencionou que, no caso, em relação àquele decreto da inclusão ou não de novas empresas, houve uma provocação por parte da diretoria de serviços para que se verificasse se aquilo seria possível. Isso. E eu pergunto se isso, eventualmente, não em relação a aditivos, mas outras questões também, se isso acontecia no curso da elaboração do parecer, que a senhora mencionou que às vezes demorava mais de meses, né? Não, aí não é parecer, aí é o relatório da comissão de negociação. A negociação durava meses, e aí, ao longo desses meses, eles iam elaborando o relatório e depois é que submetiam para o jurídico. E aí, eventualmente, surgia dúvida. Vou dar um exemplo. Quando tem greve, às vezes existem greves, os empregados das empresas contratadas paralisam as atividades e as empresas apresentam pleito. E aí está a comissão de negociação analisando isso e fica com dúvida, posso pagar ou não posso pagar? Eles perguntavam para o jurídico. Esse é um caso típico que o jurídico consolidou o entendimento de que não era para pagar, porque greve era um evento que ninguém esperava, e aí cada parte arcaria com o seu prejuízo. Certo. Houve alguma vez algum pedido de elaboração de novo parecer em alguma questão em que as áreas clientes não tenham concordado ou não tenham suscitado novas questões sobre o aspecto, em que tenha sido elaborado um parecer e houve uma nova solicitação de parecer? A senhora recorda disso ter acontecido, especificamente sobre as áreas de serviço e abastecimento? Isso acontece, às vezes, quando acontecem fatos novos. Olha, o jurídico não considerou esse ponto, favor reanalisar considerando uma outra informação, mas não uma reanálise em cima dos mesmos fatos. Traz um novo elemento e solicita reanálise. Eventualmente, essas reanálises provocavam uma conclusão diversa da que anteriormente... Doutor, mas isso não está muito especulativo, né? Então, perfeito. Tem uma questão concreta daí? Tá certo. Nos questionamentos finais, especificamente sobre os diretores Renato Duque e Paulo Roberto Costa, a senhora mencionou ao longo da sua oitiva diversas menções à necessidade de pressa, de que fosse acelerado o procedimento. Isso partia dos próprios diretores? Isso partia de quem? Essa sinalização da urgência, da pressa? Foi a orientação dada pela companhia, e eu não sei dizer se especificamente dos dois diretores ou da diretoria toda, que aprovou um cronograma para a refinaria e que isso tinha que ser cumprido. E aí essa orientação era replicada para os executores, vamos dizer assim, que eram as pessoas que estavam executando a obra, que traziam essa solicitação para as análises do jurídico. Certo. Seria isso, excelente. Certo. Uma única questão do juízo, nesse período que a acusação do Ministério Público aqui diz respeito ao pagamento de propinas a diretores da Petrobras, nesses contratos, nesses aditivos, nesses trabalhos conjuntos que a senhora teve, de pareceres, de consulta, teve alguma coisa não usual, algum comportamento estranho dos diretores, alguma solicitação que a senhora tenha observado que poderia eventualmente estar relacionado? Eu nunca percebi, nem vi, nem recebi nenhum tipo de solicitação. Tá bom. Era essa a questão do juízo, então pode interromper.